Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora começar com a aula número 9. Serão 3 aulas numa sequência em que nós vamos tratar de modelagem de software ou modelagem de sistema. Começamos com o assunto de modelos de contexto e modelos de interação. Vamos também tratar alguns outros tipos de modelos comportamentais, e depois também tratar um pouco de engenharia orientada a modelos. Enfim, serão 3 aulas em que nós vamos tratar de modelagem de software. Nós vamos começar com tratando um pouco dos objetivos, da definição do que é a modelagem de software. Nas aulas anteriores, nós tratamos da engenharia de requisitos de uma forma geral, em que nós vimos que o desenvolvimento de software, a engenharia de software tradicional, ela passa por uma série de etapas, desde o início, em que nós precisamos pegar com os clientes, com os usuários, quais os requisitos, o que o sistema precisa ter, né? Vocês devem lembrar disso das aulas anteriores. E depois a gente vai passando isso através de artefatos, desde artefatos mais alto nível, que seria a lista dos requisitos de uma forma abstrata, alto nível, e a gente vai refinando, com artefatos cada vez num nível menos abstrato, ou seja, cada vez num nível mais baixo, até chegar num documento muito próximo de detalhes técnicos e chegando no código, no programa, no código propriamente dito. Enfim, então nós estamos começando a detalhar um pouco mais esse nível de detalhamento. Saímos das aulas anteriores em que nós estávamos falando da especificação de requisitos e chegamos agora na etapa posterior em que nós estamos falando então da modelagem de software ou de modelos de software, ok? Então, estamos dando um passo à frente no processo da engenharia de software. Nós vamos começar a criar modelos de software. A palavra modelo, ela tem uma conotação bastante forte, né? Provavelmente vocês imaginam já o que significa a palavra modelo. A palavra modelo, ela é usada no nosso dia a dia. Provavelmente vocês já usam, né? Essa palavra no seu dia a dia. A gente pensa em diferentes momentos do dia, a gente pode pensar um modelo de pessoa para seguir, um modelo de casa que vocês gostariam de ter, um modelo de carro que vocês gostariam de comprar, enfim. O modelo ele representa algo na cabeça de vocês, algo no papel, algo a ser alcançado, algo de ruim, um modelo a não ser seguido, enfim. O modelo é alguma coisa abstrata que vai representar algo. No caso aqui, nós estamos pensando na representação de um software, ok? Então, é um modelo de software que vai ajudar a entender o que a equipe de desenvolvimento precisa desenvolver. Então, esse modelo ele está saindo da engenharia de requisitos e vai ser usado na etapa posterior, que é a etapa de se projetar o software propriamente dito. Então, o modelo ele pode tanto ser usado naquela etapa anterior que a gente viu nas aulas anteriores, que é a engenharia de requisitos, para que eu possa querer usar um modelo naquela etapa, para poder ajudar a extrair os requisitos. Na verdade, nós já vimos lá naquela aula um exemplo de um modelo de software. Não sei se vocês estão se lembrando já, mas nós vimos lá quando a gente estava vendo a engenharia de requisitos, em que nós vimos formas de especificar os requisitos. Nós vimos que a gente poderia especificar através de um texto, através de um texto estruturado, mas uma das formas de especificar os requisitos era um modelo, e esse modelo era o chamado os casos de uso.
diagramas de casos de uso. Então, lá naquela aula nós já tínhamos adiantado um tipo de modelo. Enfim, nós podemos, então, usar os modelos na engenharia de requisitos. E também esses modelos que nós produzimos para entender melhor o software, é para a gente ter ideia do software. Conforme a gente vai modelando os requisitos, o software, nós vamos entendendo melhor o software e toda a equipe em volta daquele modelo, desenvolvendo o modelo, vai ajudando a entender, descrever o sistema, o software, e depois isso já vai ser usado como uma documentação. Então, como eu havia comentado, isso, em geral, são modelos abstratos, ou seja, não descreve o sistema, o software de forma completa. Deixa de fora vários detalhes. Não é o objetivo colocar todos os detalhes dentro desse modelo. É apenas descrever o que é mais importante naquele momento para poder seguir adiante. E, em geral, nós temos diferentes tipos de modelo com diferentes visões, diferentes perspectivas. Vocês devem lembrar que o nome aqui dessa aula é Modelos de Contexto e Modelos de Interação. E eu disse que numa próxima aula nós ainda vamos ver modelos estruturais e modelos comportamentais. Por quê? Dependendo do modelo, você pode ter diferentes perspectivas, ok? E você pode ter também diferentes linguagens para elaborar esses modelos. Embora possam existir diferentes linguagens, já faz bastante tempo, já praticamente uns 20 anos, que a linguagem mais usada atualmente para se representar os modelos de software, modelos de sistema, é a UML, que muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Se vocês ainda não ouviram falar, se vocês vão trabalhar com desenvolvimento de software na engenharia de software tradicional, vocês vão ouvir falar com certeza. A UML é uma linguagem, é a chamada linguagem de modelagem unificada, do inglês UML, Unified Modeling Language. É uma linguagem que ela é chamada de linguagem unificada porque antes do ano 2000 existiam várias linguagens, cada empresa, pessoas, grupo de pessoas usavam diferentes linguagens, então para comunicação havia muita dificuldade, porque se você estava acostumado com uma linguagem, você ia trabalhar com outro grupo de pessoas que usava outra linguagem, então a comunicação era difícil. Então, algumas pessoas, 3 autores na verdade, se juntaram e propuseram a linguagem unificada, e ela realmente ganhou o gosto do público especializado, técnico, acadêmico, e ela passou a ser usada. Essa linguagem ela possui um conjunto de vários diagramas, quase um pouco mais de 10, por volta de 15 diagramas. Existem diferentes tipos de diagramas, os diagramas estruturais, os diagramas comportamentais. Diagramas estruturais, nem todos desses diagramas são usados com maior frequência. Em geral, os que são usados com maior frequência, dos de estrutura, diagramas de classe. Dos diagramas de comportamento bastante usados, os diagramas de atividades, os diagramas de caso de uso, então, que nós já comentamos nas aulas anteriores. Depois nós temos um conjunto, os diagramas de máquinas de estados também. Depois tem um conjunto de diagramas que são chamados de diagramas de interação, dos quais os diagramas de sequência são mais usados. Além desses, nós temos aqui os diagramas de componentes, que também são usados, mas não com uma frequência tão grande, os de implantação e os diagramas de pacotes. Então, esses são os diagramas que costumam ser usados com maior frequência e, basicamente, são os que vão aparecer com exemplos aqui nessas próximas aulas. O ML é riquíssima, tem muitos detalhes, é uma linguagem bastante completa. Nós vamos ver aqui apenas alguns exemplos e vocês têm material de referência para poder aprender, se dedicar, muitas ferramentas que vocês podem usar para fazer adquirir mais conhecimento a respeito disso. Então, começando aqui com alguns modelos, né? O modelo de contexto. O modelo de contexto, o próprio nome diz, você vai contextualizar
o sistema que vocês estão desenvolvendo. Então, onde começa, onde termina o sistema, em que contexto ele está, qual a fronteira. Isso é a ideia de você fazer um modelo de contexto. Modelo de contexto é a ideia dele. Agora, com qual diagrama da UML você pode fazer um modelo de contexto? Nesse exemplo aqui, o modelo de contexto está sendo feito com um diagrama de classes. Então, cada um desses elementos está sendo representado por uma classe. O sistema que você vai realmente desenvolver, que estava sendo já usado nas aulas anteriores, é aquele sistema de gerenciamento de pacientes de uma clínica de saúde mental. Então, esse é o sistema que vai ser desenvolvido. E aqui, nesse contexto, ele está mostrando que esse sistema ele interage com vários outros sistemas também relacionados a algum tipo de ação da clínica. Por exemplo, um sistema de registro de pacientes, um sistema de gerenciamento de relatórios, um sistema de estatística, um sistema de agendamentos de leitos no hospital, um sistema de prescrição de medicamentos ou de exames. Enfim, o sistema em questão, que é o que está no centro, é o sistema que você está realmente preocupado, que você vai desenvolver e está mostrando em que contexto ele está. Então, é um diagrama bem alto nível, naquela ideia do alto nível para o baixo nível. É um diagrama alto nível para você entender qual o contexto do sistema que você está desenvolvendo. Inclusive, para você entender que, provavelmente, você vai ter que trabalhar a comunicação. Alguns dados entram de outros sistemas para o seu sistema e, provavelmente, saem do seu sistema para outros sistemas, por exemplo, né? Bom, um outro exemplo ainda de modelo de contexto é esse caso aqui, que é um diagrama de atividades da UML. Bom, voltando aqui, eu falei que esse aqui é um exemplo de um diagrama de classes. Um diagrama de classes pode ser usado para um modelo de contexto, mas não só para isso. Nós ainda vamos ver outros usos de um diagrama de classes, que é um deles aqui, tá? Para outros tipos de modelos. A mesma coisa. Nós estamos vendo agora aqui um exemplo de um diagrama de atividades como um modelo de contexto, mas nós também vamos ver exemplos de diagramas de atividades para outros tipos de modelo. Então, a ideia aqui ainda estou contextualizando alguma coisa, o sistema que eu estou desenvolvendo. Nesse caso aqui, como o nome, né, um diagrama de atividades, para poder dizer quais as atividades são realizadas no sistema em relação a alguma coisa. No caso aqui, é o processo de internação involuntária. Então, lembre-se, nós estamos tratando de um sistema de gerenciamento de pacientes numa clínica de saúde mental e, por conta disso, algumas internações são involuntárias. E aqui, então, eu tenho um fluxo de como deve ocorrer as atividades quando está se tratando de uma internação involuntária. Como em todo diagrama da UML, existem diferentes elementos notacionais que significam coisas bem específicas. Por exemplo, nesse diagrama de atividades, você tem as atividades propriamente dito. Então, sempre que você tiver esse elemento, significa uma atividade. Você tem decisões, você tem uma decisão, que você decide se você vai para um lado ou vai para o outro. Você tem esse tipo de elemento aqui que significa paralelismo, então você tem um fluxo, então isso aqui significa início do fluxo, esse símbolo aqui significa fim do fluxo, você começa por aqui, você confirma a decisão de internação, então você confirma que você precisa de uma internação involuntária. Aí você tem que fazer duas coisas em paralelo. Em paralelo você vai informar o paciente dos direitos dele, que você decidiu internar involuntariamente, e você vai registrar a decisão de internação naquele sistema que você vai desenvolver. E aí, essas duas coisas você faz em paralelo, acabou o fluxo em paralelo, você toma uma decisão, você verifica, o paciente é perigoso ou ele é não perigoso? Se o paciente não for perigoso, você simplesmente admite ele no hospital. E você, então, faz o registro naquele sistema de admissões, que é um outro sistema que não é o sistema que você está desenvolvendo propriamente dito. E
depois você vem, então, executar essas 3 coisas aqui em paralelo. Agora, se o paciente é perigoso, então você precisa encontrar um local seguro. E se esse local seguro não está disponível, você transfere ele para a delegacia. E se ele está disponível, então você transfere ele para esse local seguro. Na sequência, você faz essas 3 coisas em paralelo. Não importa se você veio por aqui ou se você veio por aqui. Então, você vai ter que informar a assistência social, informar os parentes próximos e atualizar o registro desse paciente no sistema de gerenciamento e acabou o fluxo. Então, é um processo bem alto nível em que você vai mostrar como o sistema funciona. Então, é uma ideia de um processo que ajuda a entender melhor como que o sistema tem que funcionar. Aí, a gente começa, então, a tratar os modelos de interação. Modelos de interação, rapidamente, um exemplo são os diagramas de caso de uso. É chamado de modelo de interação porque mostra como que usuários, no caso aqui os atores, vão interagir com o sistema, no caso aqui um caso de uso. Isso aqui é um exemplo do próprio Oliver Somerville, do autor Somerville, como nós estamos vendo os outros exemplos. Ele tomou a liberdade aqui de colocar essa flechinha aqui, que ela não existe na notação original da UML, para dizer que a informação está saindo desse ator, indo para o sistema, e do sistema indo para esse ator. Na verdade, a notação ela é simplesmente um traçado reto, porque a informação pode tanto ir quanto voltar. E aí, existem diferentes visões. Aqui existe um ator com diferentes casos de uso. E aí, cada um desses casos de uso, por exemplo, esse, ver informações de pacientes, ele pode ser detalhado num outro diagrama de interação, no caso aqui, um diagrama de sequência, que é um terceiro exemplo, né, aparecia aqui embaixo, naquele diagrama de vários diagramas da OML, ele aparecia aqui embaixo como um diagrama de interação. Então, esse aqui, eu já detalho mais como que uma interação ela ocorre dentro do sistema. Então, nós estamos tratando especificamente dessa funcionalidade aqui, ver informações do paciente, que é executado pela recepcionista do médico. Então, como é que isso funciona? Eu tenho a recepcionista do médico, a parte do sistema que trata especificamente da informação do paciente, a parte que trata do database, banco de dados, e a parte que trata de autorização de acesso. Esse diagrama de sequência, ele trata da sequência em que as coisas acontecem, e a gente lê ele de cima para baixo. Tá? Então, significa que a primeira coisa que eu vou fazer é essa flecha que eu encontrei de cima para baixo. Então, a primeira coisa, o recepcionista do médico pede para ver a informação sobre o paciente, a info do paciente. Qual é o paciente? Aquele paciente que tem o ID do paciente, que tem aquele identificador. Quando essa informação chega na tela, na parte do sistema que cuida daquele paciente, então aquela parte do sistema, que é basicamente a tela, vai repassar o pedido para o banco de dados, pedindo um relatório para o banco de dados, pedindo informação daquele ID de paciente e dizendo quem está pedindo, que é o usuário, aquele recepcionista, o ID do usuário, que, por sua vez, o banco de dados pergunta para a parte do sistema que cuida da autorização se aquele usuário pode pedir aquele tipo de autorização. Aquele sistema, aquela parte da autorização, responde se ele dá autorização ou não. E aí 2 coisas podem acontecer. Pode haver a autorização de acesso ou não. Como 2 coisas podem acontecer, isso é representado no diagrama por essa notação aqui, alt de alternativo. Então, eu posso ter o que está na parte de cima do pontilhado ou na parte de baixo. Se deu a autorização ok, então o banco de dados devolve as informações do paciente para aparecer na tela. Se a autorização é não ok, aparece um erro porque não tem acesso. Então, esse é um exemplo de um diagrama da UML que eu posso criar modelo de interação. Aqui é um exemplo um pouco mais elaborado. Na verdade, esses exemplos podem ser bem mais elaborados. A diferença aqui é que um ator
está se comunicando com outro ator, é uma pessoa se comunicando com outro sistema, ele pede um login, 2 alternativas podem acontecer, ok? E aí, no final, também a gente consegue ler de cima para baixo e vocês conseguem ver, acompanhar o que está acontecendo entre as 2 alternativas. Você pode querer apenas atualizar uma informação ou você pode querer atualizar um sumário inteiro. E a diferença, basicamente, é que se você quer atualizar um sumário, vai existir um passo adicional que não existe aqui, por isso que existem, então, 2 alternativas. Bom, com isso, então, nós vimos alguns exemplos de modelos de contexto e de modelos de interação. Nós precisamos ainda dar uma olhada em modelos estruturais e modelos comportamentais. Obrigado.